Bem-vindos ao podcast Ação Climática. Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Ação Climática. Para esta edição, nós teremos a conversa com o coordenador do Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, Dr. Vítor Bonfim. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por essa oportunidade para voltar a falar um pouco sobre a execução do projeto para a elaboração do Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. Engenheiro Vítor, antes de nós falarmos do plano, que é o NAP, explica-nos brevemente o que é o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas e por que ele é tão importante para São Tomé e Príncipe. Ok, muito obrigado pela ocasião, por esta pergunta tão pertinente. Eu queria, antes de mais, dizer que São Tomé e Príncipe é um país bastante vulnerável às mudanças climáticas, não é? Somos um país pequeno, formado por duas ilhas, no total de 1.001 km², portanto um país muito pequeno, insular, e que sofre os efeitos das mudanças climáticas. As mudanças climáticas são o resultado das alterações do clima devido às condições atmosféricas a nível global, provocadas a nível global. Nós não somos responsáveis pelas mudanças climáticas, mas sofremos as consequências dessas mudanças climáticas. Então, enquanto país ilha, país muito vulnerável às mudanças climáticas, nós temos principalmente como solução adaptarmos-nos, não é, a essas alterações que o clima tem provocado no ambiente e as consequências que tem a nível socioeconómico do país. Então, para fazer esta adaptação às consequências do clima, nós estamos, o país, não é, está a preparar um plano nacional de adaptação às mudanças climáticas. Este plano nós denominamos NAP, que é a sigla utilizada a nível internacional, que é uma sigla inglesa, mas que significa, portanto, Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. Este é um documento que estamos a elaborar e que pensamos tê-lo elaborado no final de 2026. Este plano é muito importante porque contém, para dizer que a elaboração deste plano é um processo participativo, não é? Nós somos apenas a unidade que está a executar, está a dinamizar as atividades, mas este é um processo participativo no qual estão envolvidos diversos atores do sector público, não é, governamental, atores do sector não governamental, as ONGs, o setor privado e também as comunidades locais e o poder local. Então, no final, o que nós esperamos é ter um documento onde nós indicamos as principais ações por nível de prioridade que devem ser implementadas para que o país possa, de facto, fazer frente no sentido de minimizar as consequências gravosas das mudanças climáticas.
Bom, sim, as mudanças climáticas vieram e, como disse muito bem o coordenador, elas não têm, não é causada só por nós, não é? Ela é global, não é? Por mais que nós possamos ser pequenos, mas também sofremos com consequências de algumas atitudes dos grandes. Este plano, ele tem alguns objetivos. Quais são os principais objetivos com a elaboração deste plano? Bem, primeiramente, para elaborarmos o plano, normalmente o país devia, de forma autónoma, elaborar o seu plano, mas tendo em conta que o país não tem condições financeiras suficientes para elaborar o seu primeiro plano, o país solicitou um apoio internacional ao Fundo Verde para o Clima, que está a apoiar o país na elaboração deste plano. E os objetivos deste plano, nesta primeira fase, é reduzir as vulnerabilidades de São Tomé e Príncipe aos impactos das mudanças climáticas e, no segundo plano, integrar as prioridades identificadas de adaptação nas políticas e nos planos estratégicos de desenvolvimento do país. Portanto, é o objetivo, se calhar, mais importante, de forma que, uma vez que se conseguirmos introduzir essas políticas, essas prioridades, essas ações nas políticas, podemos também minimizar os efeitos das alterações climáticas no país. O plano vai ao meio. Quais são as atividades que foram desenvolvidas? Qual é o ponto de situação em que se encontra o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas? Nesse momento, o que nós podemos dizer é que o processo para a elaboração do plano está em curso. Nós já começamos há cerca de 2 anos. Há várias etapas a cumprir. O próprio projeto contempla 4 componentes. Nós temos uma componente de reforço de capacidades das instituições para que elas possam estar capazes para implementar o seu plano, depois de ele estar elaborado. A segunda componente, que é muito importante, é que nós falamos das mudanças climáticas, mas nós temos que também ter dados palpáveis, não é? Que indicam de forma científica que o clima está a mudar neste ou naquele sentido. Portanto, esta componente é uma componente de base científica que está sendo desenvolvida com apoio de experts internacionais, e nesta fase nós praticamente já elaboramos todos os documentos que evidenciam de facto os diversos cenários climáticos futuros para São Tomé e Príncipe, e que vão servir de base para nós podermos de facto definir as prioridades de adaptação na fase seguinte. Portanto, nós também tivemos um processo muito, digamos, extensivo de auscultação das comunidades em relação aos problemas que eles identificam sobre as mudanças climáticas a nível das suas comunidades, e este processo foi feito praticamente durante um ano com o apoio do expert de uma organização das Nações Unidas, e podemos, graças a esse processo, identificar quais são as principais vulnerabilidades, quais são as principais fragilidades relativamente ao clima a nível de todo o território nacional, o que nos dá as pistas para nós podermos, a partir de agora, poder já identificar quais são as ações que serão prioritárias para nós definirmos daqui para o futuro, para elaborar o plano de adaptação às mudanças climáticas. Falou que são 4 etapas, a primeira e a segunda já estão concluídas, e quais são a terceira e a quarta etapa? Portanto, a terceira etapa consiste principalmente na elaboração do plano, não é? Com base, como eu disse há pouco tempo,
nas evidências científicas que nós podemos obter graças aos apoios de experts internacionais que definiram quais são os cenários climáticos futuros e as vulnerabilidades que estes cenários climáticos vão criar a nível das atividades socioeconómicas, tanto do ponto de vista de atividades como a agricultura, como o turismo, como a pesca, mas também a nível de atividades sociais, como a saúde e a educação, etc. E isto vai nos permitir ter com este documento, nós vamos já elaborar o plano, né, que nós pensamos elaborar brevemente. O país, depois de ter identificado, portanto, essas vulnerabilidades, porque o país é vulnerável em muitos aspectos. Nós muitas vezes falamos de invasão do nível das águas do mar, mas este é somente um aspecto. Há muitos outros aspectos que são, às vezes, nós nem sequer damos conta. Vamos ver, por exemplo, se o clima evolui de uma forma que as irregularidades do clima vão evoluir para uma tendência para menor pluviometria, ou seja, seca. Isto vai ter impacto socioeconómico nos sectores produtivos, como a agricultura, como outros sectores, como o turismo, etc. Então, o que estamos a preparar vamos fazer doravante, é ter as medidas, né, identificadas para que possamos dizer exatamente, o problema é este, tendo em conta o cenário climático futuro. Os cenários climáticos são fundamentalmente de dois tipos, não é? Tendo em conta que os fatores climáticos principais são a temperatura, o aumento da temperatura e a variação da pluviometria. Então, face a esses cenários climáticos, nós teremos que definir as medidas de adaptação adequadas para cada um destes cenários climáticos. E o que eu devo dizer é que o que foi feito são simplesmente as bases científicas, mas as medidas de priorização não vão ser adotadas de forma pessoal, unilateral. Vai ser um processo bastante consultivo, participativo. Nós vamos ter muitas reuniões, workshops, ateliês, consultas públicas, para que, uma vez que nós tenhamos os cenários climáticos definidos, possamos discutir as medidas que serão propostas com bases científicas, obviamente, e identificar qual delas são as mais prioritárias. Este é, de facto, um trabalho mais importante que nós vamos começar a fazer daqui doravante, e que será um trabalho de priorização. A priorização não quer dizer que todas as medidas que vão ser identificadas vão ser adotadas, não é? Há aquelas que são prioritárias a curto prazo, e há outras que serão feitas a um prazo um pouco mais longo, não é? Portanto, e essa priorização é um processo muito importante, porque essa priorização é que vai definir qual é, de facto, o nosso verdadeiro plano. Porque o plano é um conjunto de ações prioritárias que serão orçamentadas, que serão, portanto, obedecerão a um calendário de implementação e que vão ser submetidas a um processo de angariação de fundos para a sua implementação. Ok, já temos o plano já está feito, o plano vai ser entregue ao governo.
Depois, qual é o passo a seguir, não é? O plano ele já está já foi, as duas primeiras etapas já foram feitas, estamos a preparar para a terceira fase, vem aqui a terceira e a quarta fase, que é a própria priorização, não é? Das medidas de adaptação, e depois, qual é o papel do governo depois do teu plano? Esta é uma pergunta muito importante, muito pertinente. Nós esperamos que este plano não seja um daqueles planos que vai depois ser... para a gaveta. Vai estar na gaveta. Portanto, esperamos que seja um plano que vai ser implementado. Nós vamos ter apoios internacionais para a implementação deste plano, inclusive apoios que vão, portanto, apoiar, né, o governo para que os planos possam ser implementados. O que eu posso dizer é que este plano, com todas as medidas e o orçamento que ele vai ter, vai ser, digamos, um plano de, também ao mesmo tempo, de redução da pobreza. Portanto, o governo terá todo o interesse em adotar este plano e fazer a sua implementação. Nós estamos para estimular o governo, portanto, a fazer a sua implementação. Nós estamos a trabalhar em vários aspectos. Um deles é fazer com que este plano seja depois publicado sob forma de uma lei, que nós vamos chamar Lei NAP, ou seja, Lei de Elaboração do Plano. E para isso nós estamos a trabalhar também com os parlamentares da Assembleia Nacional. Fizemos ações de sensibilização dos deputados da Assembleia Nacional para que eles possam conhecer de facto qual é o problema e estarem preparados para que, no momento em que o plano for conduzido, for canalizado pelo Governo para a Assembleia Nacional, para que ele possa ser discutido com conhecimento de causa da parte dos deputados e para que ele possa ser aprovado. E, portanto, uma vez aprovado e o Governo transformado isto sob a forma e, portanto, promulgado pelo Presidente da República, esperamos que seja uma lei. E, sendo uma lei, facilmente nós conseguiremos obter vários financiamentos. Existem vários financiamentos atualmente a nível climático para a implementação dos planos de adaptação e não só. E então a ideia é promover mesas redondas, promover eventos internacionais onde o governo possa expor quais são as suas prioridades para que haja uma sensibilidade da parte dos financiadores para poderem implementar as medidas e ações que estarão, portanto, inscritas no plano. Nós sabemos que já existe muita sensibilidade a nível internacional. Muitos parceiros nossos estão à espera que este plano fique pronto para que eles possam também começar a apoiar o país a implementar as suas ações, e pensamos que assim que o plano estiver pronto, vamos apresentá-lo ao Governo, para que o Governo possa, de facto, estar a par das medidas e ações que estão inscritas no plano e poder colaborar para a sua própria implementação. Falou na questão da sensibilização, que os membros da Assembleia já foram sensibilizados, não é? E quanto à comunidade em geral, quais são as atividades que desenvolveram de forma a sensibilizar as comunidades para poder entender essa questão das mudanças climáticas, e também tem a questão da comunicação social entre outros órgãos do país? Isto é muito importante, de facto, esta questão, porque a questão não vai se passar simplesmente ao nível cimeiro. É preciso que as questões sejam abordadas de forma vertical, de alto a baixo, de baixo ao alto. Portanto, que as questões das mudanças climáticas não afetam simplesmente
os dirigentes, umas classes, afetam principalmente as pessoas que são mais vulneráveis, que são mais expostas aos riscos e perigos das ações, das mudanças climáticas. Por isso nós continuamos a fazer ações de sensibilização junto às comunidades. Nós fizemos reuniões, workshops com parceiros governamentais, com parceiros não governamentais, com jovens, e também fizemos ações de sensibilização do tipo de teatros locais, comunitários, com as pessoas, para que elas possam perceber o que está em causa, quais são os desafios que se colocam com as mudanças climáticas. Nós também temos previsto o lançamento de uma música que poderá eventualmente entrar nos ouvidos de todos, para que possam compreender quais são os desafios que estão em causa e que possam, uma vez sensibilizados, possam contribuir, porque nós sabemos que as pessoas a nível das comunidades têm muitas vezes soluções, e essas soluções, só que elas não estão conscientes dessas soluções e muitas vezes não as põem em prática. Então, a sensibilização, né, dessas comunidades vai lhes permitir sistematizar essas ações nas suas comunidades, de forma a proteger o próprio ambiente e protegerem-se a si próprias. Muito obrigado, Coordenador Vitor, por este bocado de conversa que nós tivemos aqui neste nosso mais um episódio do podcast Ação Climática. Pedir-vos que sigam o nosso canal aqui no YouTube, porque vamos trazer mais convidados para esse nosso podcast. Para quem também nos segue no Spotify, subscreva ao nosso canal, porque vamos trazer sempre muitas novidades sobre a adaptação às mudanças climáticas, sobre o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas e o próprio clima em si. Então, até breve, até o próximo episódio do nosso programa Ação Climática.